Meu irmão, minha irmã, nesse domingo, a palavra de Deus vem nos falar, na primeira leitura da Santa Missa, primeiro livro de Samuel, que Samuel é chamado por intermédio de Eli. E no Evangelho nós vemos como Pedro, Cefas, que quer dizer pedra, é chamado a partir da intervenção. Deus faz uso de André para chamar Simão Pedro. Diz o versículo 42 do Evangelho de hoje, João capítulo 1. Então André conduziu Simão a Jesus. Na vida, às vezes, nós precisamos desses instrumentos. Penso que, se não todas as vezes, alguém já nos conduziu a Deus, um irmão, um parente, um amigo, nos chamou para um encontro, para um retiro, nos chamou para a igreja, fizeram o papel de Eli e André na palavra de Deus. Mas também devemos recordar, se a nossa experiência foi autêntica com Deus, Deus deve transbordar em nós a tal ponto de nós também termos essa missão de levar os outros para Deus e não para o pecado. Na nossa vida devemos fazer esse exame de consciência. Temos levado os outros para Deus? Temos sido instrumentos de Deus, assim como André foi no Evangelho para Pedro, assim como na primeira leitura do livro de Samuel, Eli foi para o profeta Samuel? Ou temos sido instrumento de pecado para os outros? Precisamos desses intercessores ou desses instrumentos para chegarmos até o Senhor, que às vezes pode ser um diretor espiritual, pode ser o padre, o confessor, mas nós também somos instrumentos de Deus para os outros e não instrumentos de pecado. Por isso que a segunda leitura vai falar para nós sobre o pecado que nos afasta de Deus. Se Eli e André foram instrumentos para aproximar Samuel e Pedro de Deus, o pecado nos afasta do Senhor. E de modo específico, hoje, na segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, fala sobre o pecado da imoralidade, o pecado da impureza. Todos nós, pelo batismo, somos templos do Espírito Santo, templos de Deus. Devemos tirar toda impureza da nossa vida, toda imoralidade que nos impede de ouvir a voz de Deus. Samuel, com dificuldade, ouviu. Precisou Deus chamar por 3 vezes, ele estava confuso, não sabia do que se tratava. Pois bem, o pecado é essa barreira que impede com que a graça de Deus esteja na nossa vida e por isso muitas vezes nós como que não ouvimos. Achamos que Deus que é cego, Deus que é surdo e na verdade nós que somos cegos. Na verdade, nós que somos surdos diante da voz do Senhor. Peçamos nesse domingo que nós possamos ser instrumento de Deus, assim como André foi para Pedro, assim como Eli foi para Samuel, e que o pecado não reine sobre nós. E de modo específico hoje, São Paulo vai falar da imoralidade, que nos impede de vivermos aquilo que, a partir do nosso batismo, nós devemos vivenciar. Nós somos templos e casa do Espírito Santo, templos e casa da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Coragem.